Eirene Shalom Adonai, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus em João 14, 27, deixo minha paz, a minha paz vos dou. Então Jesus, quando cumprimentou os discípulos, ele cumprimentou com a paz dele. Por isso que nós hoje cristãos, evangélicos, a gente cumprimenta com a paz do Senhor Jesus, porque ele nos ensinou a cumprimentar desta forma. Nós estamos com a lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Venha estudar conosco, dá um pause aí, vai lá e pega a sua revista, eu vou te esperar aí, vai lá, dá um pause aí. Pois bem, o texto áureo de nossa lição de hoje, de Efésios capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. A verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciam no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Estamos com textos maravilhosos, dessa semana, já está findando essa lição. Vamos rapidamente aqui fazer dar uma lida, na leitura bíblica em classe. Se encontra hoje no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo do 1 ao 4, e Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, como toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo as forças da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados e queridos, hoje estamos com um tema tão importante, mais uma vez, da lição número 11, que fala sobre humildade, mansidão e longanimidade. Você é humilde? O que é ser humilde para você? O que é ser humilde para você? Você acha que ser humilde é andar rasgado? Andar sujo? Já tivemos alguma experiência de pessoas falar dessa forma. Falar assim, eu não ligo para comprar roupa nova, eu ando assim mesmo, Às vezes até fazendo questão de andar com a camisa rasgada, com a roupa rasgada, e dizendo que isso é atribuído à humildade. Então o que é ser humilde para você? Andar dessa forma? Maltrapilho? Não adianta ser humilde diante de Deus na oração e não ser humilde na horizontal, com as pessoas. Não adianta eu chegar diante de Deus e orar, Deus, tem misericórdia de mim e tal, mas quando eu chegar no relacionamento horizontal, ou seja, no relacionamento com as pessoas, eu não me comportar como tal, eu ignorar. Então, humildade é muito mais daquilo que nós podemos pensar. Humildade não é uma questão de ser pobre e também não é uma questão de ser rico, obviamente que não. Então, humildade é um conceito, que nós vamos aprender aqui mais uma vez nessa videoaula, um conceito bíblico, é um fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de humildade. Claro que o maior deles é o Senhor Jesus,
não teve usurpação, lá em Filipenses 2:6, de ser igual a Deus. Não teve usurpação, né? Ele não desejou, ele não disse eu sou Deus, vocês me respeitam. E ele de fato, né, lá em João 1:1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ou seja, o próprio Jesus, ele foi encarnado e ele estava no meio do povo, né, de Israel daquela época, e as pessoas acreditavam nele, outros não, através das pregações dos discípulos, né, dos apóstolos, dos profetas. Então, o maior exemplo de humildade, às vezes na igreja tem pessoas que falam assim: eu sou o menor de todos, né? Eu vou sentar lá atrás naquele cantinho, estou aqui escondido. Não precisa disso, né? A humildade, ela tem que transparecer de dentro para fora. E quem é humilde não bate no peito dizendo que eu sou humilde. Eu sou humilde, né? O próprio Deus, ele deu exemplo disso. Um dos maiores exemplos de humildade que nos chama muita atenção, né, do nosso Deus, é lá em João 13, no capítulo 13 de João, nos versículos 13 em diante, onde ele lava os pés dos discípulos. Ora, um rabi, um mestre, um rabone, né? Aquele que era o líder daqueles homens, o Deus, né? Como foi revelado a Pedro, e ele chega assim numa reunião, pega uma toalha e começa uma bacia, começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar aquela toalha. E, gente, naquela época, pensa, naquela época quem lavava os pés das pessoas eram os escravos. Então o anfitrião jamais ia fazer isso. E o próprio Jesus, ele chega e lava ali os pés dos discípulos, a ponto do apóstolo Pedro ficar olhando assim e falou assim: Senhor, meus pés não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Por quê? Porque Pedro estava dizendo: não pode, o mestre, né, o professor, o anfitrião, né, lavar os meus pés. E Jesus falou assim: Pedro, importa que tem que ser lavado, porque se não lavar agora não vai ter parte comigo. Então aquela lição de humildade, irmãos, foi para mostrar que nós temos que baixar nossa guarda, né? Às vezes a gente tem um cargo na igreja, às vezes de tal magnitude, e isso não é para ficar olhando por cima, não, é para ajudar. Por que às vezes a gente estuda a palavra de Deus um pouco mais? Não é para dizer, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu sei recitar todos os 31.000 versículos da Bíblia, eu sei falar de Gênesis, Apocalipse e tal. Isso tudo é muito importante, mas a gente aprende um pouquinho mais para ajudar, para passar o ensino. Mas ao contrário de muitas pessoas que às vezes não fazem assim, não pensam dessa forma. Então por isso que Jesus, ele deu o exemplo ali, né, para aqueles homens, para eles aprender a lidar com as pessoas mais na frente. Para os judeus, né, ser também humilde era um sinônimo de fraqueza, uma falta de caráter, uma falta de amor próprio, né? Ser humilde, isso é falta de caráter, isso é falta de amor próprio. Por isso que Jesus veio e fez tudo o contrário daquela sociedade daquela época. E até nos dias de hoje, irmão, nós temos que pregar isso aí. Nós temos que pregar a palavra de Deus, os frutos do Espírito. Às vezes a pessoa diz: eu oro muito, eu faço. Todos nós temos que orar muito, né? Orar muito não é só para mim, não é só para o pastor, não é só para o membro. A expressão orar muito é orar para todo mundo tem que orar. Só que uns oram mais, outros oram menos, mas todos devem orar. Mas eu jamais posso subir no monte, posso ir na igreja de segunda a domingo e falar: eu venho na igreja de segunda a domingo, eu oro no monte todo dia, eu dou dízimo de tudo que recebo. Isso aí não é uma demonstração de humildade. Então, para fechar, andar rasgado, andar sujo, né? São coisas, né? Tem uma experiência que aconteceu comigo, não vou citar, claro que não, nome de ninguém, nada, mas eu tive que vir às pressas às vezes na minha casa para pegar uma camisa, porque
o irmão resolveu ir com a roupa rasgada para a igreja, com aquele negócio de humildade, que já tinha uma marca disso aí, e acabou rasgar tudo, se mexeu assim para cá para dar um glória. Aí eu tive que ajudar nessa situação aí de emergência, né? Mas a humildade, irmãos, ela tá dentro da pessoa, tem que brotar de dentro para fora. É só a gente ler a palavra de Deus, né? Como descobre? Lendo, né? João 13, onde fala que Jesus lavou os pés dos discípulos ali. Se Jesus não faz aquilo, nunca eles iam aprender, né? Nunca eles iam aprender. Então, o líder, o que tem um título de maior, é que é o menor, para mostrar àqueles que não entendem nada ainda a também a ter um caráter invejável, de fato. Então, quando inicia aqui falando na nossa lição aqui falando na humildade, né, é porque é espelhado no próprio Jesus. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Então, como que vai ter unidade se não tiver esse quesito aí, né, que é um dos frutos do Espírito? No tópico 2, irmãos, nós vamos falar sobre outro assunto muito interessante aí, né, da nossa lição. Para haver unidade precisa haver mansidão. E agora a chapa vai esquentar, como se diz, né? A mansidão, irmãos. Mansidão é um antídoto, né? É um antídoto anticonflito. Tem um conflito, você chega com aquela mansidão. Mas se não tiver uma mansidão, esquenta e pega fogo, igual filho. O que é ser manso para você? Ser manso não pode ser tranquilo, é ser sereno. Muito bem. Ternura, gentileza, cortesia, paciência. Ok, é isso aí, acertou. Agora, a mansidão é um dos frutos do Espírito, né? Está havendo um pé de guerra. Dentro da igreja, muitas das vezes acontece isso, por uma falta de maturidade espiritual, né? Por uma falta de ter um consenso, um entendimento, né? Por falta de oração, leitura da Bíblia, por falta de ter um entrosamento, uma intimidade maior com Deus. Às vezes acontece essa infantilidade, uma disputa, uma contenda, uma porfia, né? Esse cargo é meu, e eu que mando nesse departamento, e aquela coisa toda. Então tem que ter um manso no meio, tem que ter uma pessoa temperada, paciente, né? Tem muito a ver com a longanimidade que a gente vai ver logo na frente. Mas a mansidão é um antídoto contra o conflito. Tem um conflito, se não tiver uma pessoa ali para mediar aquele conflito, essa pessoa é o manso, né? E ser manso não quer dizer covarde, não quer dizer uma pessoa que não resolve as coisas, né? Por exemplo, você pode ser manso do jeito que for, para apaziguar a tempestade. Mas alguém fala assim, mas se entrar um bêbado na igreja e estiver atrapalhando o culto, ele levanta, não para, mexe com um, põe a mão em outro, começa a querer gritar, fazer zoeira. E se a gente pegar e botar ele para fora, isso aí se opõe à mansidão? Isso aí a gente deixa de ser manso por causa disso? Não, isso aí é uma ordem que tem no culto. Se entrar um bêbado dentro da sua igreja e começar a fazer bagunça baderna, né, você vai convidar ele para sair, né, ou para ficar quieto em primeiro lugar. Se ele não ficar quieto, você vai ter que tomar alguma posição, vai ter que retirar ele do recinto, e se ele se alterar, vai ter que chamar a polícia para botar ordem na coisa, né? Isso aí é outra situação. Se você fizer isso, não vai quer dizer que você não vai ser manso. Você é uma pessoa que tem que ter atitude. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, Moisés, né? Moisés foi visto como o homem mais manso sobre a terra. Lá em Números capítulo 12, versículo 13, foi uma pessoa que foi considerada manso, uma pessoa que resiliente, ou seja, diante dos problemas, das situações contrárias, né?
como o homem mais sobre a terra, ele aguentava a pressão, vamos dizer assim. Mansidão tem a ver com autocontrole. Pessoa que tem um autocontrole. Jesus teve enquanto era injuriado também, em Mateus 12, aquele autocontrole que as pessoas queriam matar Jesus, bater nele. Então a mansidão, amados e queridos, ela é um fruto do Espírito que a pessoa consegue resistir à oposição, aos questionamentos. Às vezes você pode até dizer assim, mas Moisés ele matou um egípcio e tal. São dois pontos interessantes que eu quero falar aí. Nos altos e baixos da nossa vida acontecem coisas, mas uma vez que você já foi lavado e remido no sangue de Jesus, você tem que repensar várias coisas. Você não pode ser uma pessoa precipitada, né? Isso faz parte de um caráter espiritual. Moisés, naquela época ele viu uma pessoa matar um dos irmãos dele ali, né, da terra dele, aquela coisa toda, mas depois, mais na frente, é que Deus chama ele para uma responsabilidade maior. Ali era muito novo ainda, aquela coisa toda, mas quando Deus chamou ele para a responsabilidade mesmo, para tirar o povo do Egito, aquela coisa toda, aí ele já tinha um comportamento bem diferente. Nessa vida, às vezes a gente tem alguns comportamentos. Não é que você é manso e vai matar uma pessoa, né? Isso aí vai contrapor realmente essas qualidades, esse adjetivo todo aí de mansidão. Por isso que o crente ele não pode ser precipitado, ele não pode ser falastrão, né? Tardio em... primeira coisa, ouvir. Tardio em irar-se, tardio em agir as coisas. A pessoa tem que primeiro ouvir, repensar, para depois tomar uma atitude. Então, lembrar de Moisés é lembrar de mansidão. Às vezes a pessoa fica marcado pelo aquilo que você faz. E às vezes a gente fica lembrando sempre, mas Moisés era manso e matou um egípcio. Tem que analisar aí o contexto daquela situação. Ele não tinha tido o chamado dele totalmente ali ainda, né? Mas ainda que tivesse, há momentos na vida que se você não vigiar, você faz coisas. Por isso que a gente tem que estar ligado diuturnamente na palavra de Deus, lendo, refletindo, meditando, orando, sendo submisso, procurando estar sempre perto dos nossos pastores, para ter uma proteção divina, né? Para ter sempre a palavra de Deus em nossas vidas. Então, sendo ocupado, a nossa vida tem que ser sempre ocupada com a palavra de Deus. Nós temos que sempre buscar recurso, auxílio na palavra de Deus. Quando Moisés ali sendo acusado pelos príncipes do sacerdote e pelos anciãos, não respondeu, né? Ele não respondeu ali em Números, foi acusado pelos anciãos ali, né? Pelos sacerdotes, ele resistiu. Às vezes na igreja, irmão, você não consegue resistir uma repreensão. Às vezes dá uma discussão, né? Dá uma discussão boba entre as pessoas, com a falta de vigilância nas palavras. Começa a ter um tititi, uma confusão. E normalmente você identifica essas pessoas. São pessoas normalmente que não têm uma intimidade com a palavra de Deus. São pessoas que não vão a uma escola bíblica, não vai num culto de família, de oração, de doutrina, não se apresenta, mas aí você escuta essas pessoas falar, não, que eu fui no monte, não, que eu fui na vigília. Tudo isso é válido, né? Eu já fui em muitos montes, já fui em muitas vigílias nessa caminhada minha, e isso tudo é válido, mas crescer sem o conhecimento acaba se perdendo no caminho. Por isso que as pessoas têm que orar, têm que fazer a campanha, têm que ir na vigília, mas tudo sob a orientação dos vossos pastores, né? Tudo sobre a orientação dos vossos pastores. Então, sendo acusado Moisés, ele resistiu ali. Jesus também, quando foi acusado, muitas das vezes, né, saiu como ovelha muda para o matadouro. Era intrépido, né, incisivo quando tinha que ser, respondia às pessoas na hora que tinha que responder, mas tudo dentro ali, né, de um padrão,
né, de cristão, tendo um padrão de uma pessoa submissa e obediente. Louvado seja Deus. Então, no tópico 2, nós vemos aqui sobre, nós estamos acabando de dizer, a mansidão, né? Grandes exemplos de Moisés, do próprio Jesus. A mansidão é um fruto do Espírito. Então, a verdadeira mansidão, ela brota do coração. Não precisa de sair falando para ninguém, eu sou manso, eu sou bonzinho, né? Mesma coisa do humilde, eu sou humilde. Quando chegar no céu, eu quero ficar lá no cantinho. Não, isso aí não procede, né? As suas atitudes é que falam quem você é. E para ter essas qualidades todas, todo ser humano tem a qualidade de que nós somos imagens semelhantes de Deus, né? Perdemos pelo caminho, alguns foram resgatados de novo pelo sangue de Jesus ali no Calvário. As pessoas têm um senso de justiça dentro de si, mas para ter uma qualidade espiritual de uma tal forma que estamos falando aqui, nós dependemos do Espírito Santo. Porque muitas coisas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí o Espírito Santo toca em você, calma, segura. Precipitar não resolve nada. E agora no tópico 3 de nossa lição é curta, mas tem um conteúdo abençoado. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão, né? Para haver longanimidade. Deus é longânimo, irmãos. 2 Pedro 3,9. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa palavra que está aqui na epístola de Pedro, nós vemos que Deus ele vai dando tempo às pessoas. Deus dá tempo para que as pessoas se arrependam, ainda que estão no pecado, estão errantes, mas Deus é longânimo. Ser longânimo é ser tolerante. Atos 14, 22. Por muitas tribulações não importa entrar no reino de Deus. As tribulações, irmão, são as pressões, são as angústias. E às vezes tem pessoas que nos faz nos tornar intolerantes. Às vezes você não tem tolerância. A pessoa fala, pergunta, te questiona, critica você nos seus argumentos e, como se diz o outro, me faz pecar, né? Mas a gente tem que buscar em Deus realmente para ter uma paciência, para suportar, né, certas coisas. Dentro da igreja, irmão, às vezes acontecem muitas coisas, né? Se falar na vida secular, então, nem se fala. Mas dentro da igreja, às vezes acontece muitas coisas que você tem que ser ouvido, tem que parar para ouvir. Que se você considera-se forte, né? Se eu sou forte, se você é forte, tem que suportar os fracos. Paulo, escrevendo aos Romanos, já falou, né, que nós temos que ter uma paciência, temos que suportar as debilidades dos mais fracos, porque tem pessoas que não se comportam como tal, são infantis espiritualmente. Então, as tribulações, elas vêm, aperta, e às vezes você não tem tolerância. Longanimidade fala de tolerância, paciência. E às vezes nós não temos paciência, falta-nos paciência, né? Falta ter aquele argumento, aquela tolerância com as pessoas que são imaturas espiritualmente. Então, a fonte de bênção, de alegria para alguns, pode ser a fonte de sofrimento e de maldição para outros. Por quê? Porque você tem que resolver esses problemas, muitas das vezes, em questões dentro da sua própria comunidade cristã. Porque se você prospera, é uma bênção para a sua vida, mas alguém pode ficar triste com a sua prosperidade. E não pode haver uma dissensão, uma porfia, uma contenda dentro do povo de Deus. Por isso que Paulo, nas lições anteriores, ele orava, intercedia pelos irmãos, e agora ele faz questão de mostrar os frutos do Espírito, uma essência aqui, uma parte, da mansidão, da longanimidade, né? Por quê? Porque tem que haver essa
no nosso meio tem que haver esse temperamento, tem que haver essa harmonia, tem que haver essa unidade, né? Que é o assunto que nós estamos falando aqui. Tem que haver unidade, irmão, no nosso meio. Eu não posso puxar para cá, o outro puxar para lá, o outro puxar para cá, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então a unidade do povo de Deus. Então essas fragilidades de alguns provocam, né? Por infantilidades espirituais, pode ser um fardo que temos que carregar, suportar. Porque tem pessoas que parece que não melhora, não muda. Quando você fala dos dons espirituais, as pessoas, oh glória e tal, eu quero. Mas quando fala dos frutos do Espírito, que é mansidão, longanimidade, bondade, né? Aí as pessoas parecem não se esforçar. Mas eu tenho que me esforçar. Você tem que se esforçar. Nós temos que melhorar, irmão, cada dia. Melhorar, né? Temos que melhorar. Temos que olhar como pessoas, essas pessoas que às vezes dão muito trabalho, e não como animais ou coisas parecidas, apenas que entendem ou tentam, né? Então, tem que suportar as pessoas. A Bíblia nos exorta a sermos melhores cada dia. Essa lição, ela fala que tem que haver unidade na casa de Deus. Eu vi uma vez um pastor, ele terminar uma festa na igreja por falta de unidade. Ninguém falava a mesma língua. Parecia a Torre de Babel. Lembra que Deus teve que intervir lá no caso da Torre de Babel? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer uma torre. E Deus viu que o negócio não estava legal não, né? O pensamento desse povo aí está um pensamento errante. E ele teve que intervir. E eu vi um pastor, às vezes, intervir porque as pessoas dentro da igreja não estavam falando a mesma língua. Estavam contendendo, né? Cada um achando melhor que o outro. E tem que haver uma intervenção. E a intervenção que eu falo que agora é de Deus em nossas vidas. Vamos ser crentes melhores. Vamos buscar a Deus com mais intensidade, com mais postura espiritual. Paulo, ele se esforçou muito e ele, nessa lição, ele rogou pela unidade do corpo de Cristo. Você já viu que muitas igrejas até fecham as portas? É tanta confusão, um crente vai para um lado, o crente vai para o outro. Isso tudo por falta assim de humildade, de mansidão. Jesus era e né? Mas naquele contexto ali que nós estávamos falando, ele pega uma toalha, pega uma bacia de água, e os discípulos ficaram olhando assim, o que é que o mestre vai fazer? E ele começa a chamar vem cá, lavar os pés. Lava o outro. Mas Jesus é maior, Jesus é o chefe, Jesus é o líder, Jesus é o nosso rabino, nosso Rabone. E Pedro não quis deixar. Para mostrar para nós, Jesus queria mostrar para nós que nós temos que nivelar por baixo, vamos dizer assim, para que as pessoas possam ser salvas. O objetivo tudo disso aí é a salvação, né? E não adianta a pessoa querer ter nariz em pé, soberba, não combina com o egoísmo, com a soberba, a humildade, mas ao contrário disso tudo aí. Nós vemos aqui, nos últimos tópicos, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros. Na igreja, viu o que o comentarista falou? Momentos conflituosos na igreja. A pessoa que na igreja todo mundo tiver um temperamento forte, curto, né? Nem respira, já vai logo atacando. Tem pessoas que ficam ofegantes, nervoso. Ao contrário da palavra longanimidade no hebraico, quer dizer nariz longo. É um nariz longo que respira bem, né? E ao contrário da precipitação de muitos de nós, que houve uma conversa atravessada assim, eu vou resolver isso agora. E aí dá um problema na igreja, dá uma confusão na igreja e fica difícil muitas das vezes do pastor resolver essa situação. O pastor tem que pedir ajuda dos obreiros, o pastor tem que pedir ajuda de Deus principalmente, e às vezes tem que tomar atitudes que não vai agradar, porque a atitude ela tem que ser tomada, porque não pode haver esse tipo de coisa dentro da igreja, né? Mas a atitude dentro desses parâmetros de longanimidade, paciência, tolerância,
tudo tem uma tolerância, tudo tem uma mansidão. Mas na casa de Deus tem que haver ordem. Então tem pessoas que falam assim, não, o pastor tem que ser manso comigo, tem que ser tolerante, eu vou aprontar. Não pensa assim não. Pensa assim não, senão, né, fica difícil, né, fica ruim. Na conclusão aqui, vimos o convite de Paulo aos crentes para o viver digno de perfeita unidade, né, para garantir e mostrar algumas virtudes. São essenciais a humildade que fortalece a unidade. Então ele prezou aqui, né, pela unidade na igreja. Ele fez questão, irmãos, de apresentar isso através das cartas, né, para mostrar que nós temos que melhorar cada dia mais. As pessoas na igreja têm que aprender a palavra de Deus. É importante que aprendam. Por isso que esse vídeo, né, eu já estou encerrando já, que falou sobre, né, essas bênçãos maravilhosas da humildade, mansidão e longanimidade. Faz um questionamento com você mesmo, faz um teste com você mesmo. Eu sou manso? Quando as pessoas aprontam, vem, acontece, eu vou agredindo também, né? Eu sou humilde? Eu tenho humildade, né, na minha vida? Eu sou longânimo, tolerante, paciente? Faz esse teste para ver se você passa nesse teste. É muito importante, né, no mundo de hoje, o mundo de correria, o mundo de violência, o mundo de impaciência, imediatista, que as pessoas querem a coisa para agora, para ontem, né? Nós temos que meditar na palavra de Deus. É por isso que eu trago sempre esses ensinos maravilhosos para chegar à sua casa, né? Se você abriu esse vídeo agora, né, escolha um horário. Eu vou escolher um horário. São meia hora, mas eu vou parar um tempo aqui para mim assistir a palavra de Deus, ouvir o irmão falando, e que vai ser bênção na minha vida. E então eu despeço aqui, irmãos, abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua casa. Seja paciente,